Para começar o Poder Expresso, eu chamo Letícia Sorg, editora-chefe do SBT News, que tem novidades, vai trazer muita informação. Letícia, muito obrigado pela presença aqui, cada vez mais constante aqui no Poder Expresso. Como você vai? Tudo bem, Léo? Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no YouTube do SBT News. Um prazer estar com vocês de novo. Mas o tema é delicado, né, Léo? E continua aí rendendo novos capítulos aqui, essa crise da Polícia Militar de São Paulo e a condução, né, do governador Tarcísio de Freitas. E hoje teve um capítulo aí no STF que você chegou a mencionar, Léo. Você quer falar mais um pouquinho sobre a decisão do Barroso? Barroso determina justamente isso. A gente falou, né, Letícia, na semana passada, a gente chegou a tratar disso, que aquela declaração do Tarcísio talvez pudesse ter sido alguma antecipação em relação à própria decisão do STF. Letícia lembrou disso, foi ali, como a gente diz, no popular, que foi na lata, porque Tarcísio tinha se antecipado, Tarcísio mudou o discurso de alguma forma em relação a questão do uso das câmeras corporais, e hoje veio ali uma decisão do ministro do STF, Barroso, determinando o uso, de fato, pela polícia ali, pela polícia militar, desse uso ininterrupto, Letícia. Conta mais pra gente. Então, Léo, a gente vinha acompanhando, né, essa crise da PM com vários casos, né, de violência policial que foram registrados pelas pessoas que estavam em volta dessas ocorrências, ou então por câmeras de segurança dos lugares. E, paralelamente a esses casos, havia essa decisão do Supremo. Então, o Supremo, a pedido da Defensoria Pública de São Paulo, pediu explicações ao governo do estado de como seriam essas novas câmeras que foram compradas numa nova licitação pelo governo do estado para o uso pelos agentes, né? Então, essa nova licitação, ela trouxe novos equipamentos que atuam de uma maneira diferente. Durante o governo Dória, as câmeras gravavam ininterruptamente o turno policial de 12 horas. Nessa nova licitação, os equipamentos comprados, eles não têm capacidade de gravar sem parar essas 12 horas, e eles também dão a possibilidade ao policial de acionar a câmera quando ele quiser. O governador ele também afirmou que esse equipamento ele também pode ser acionado pelo Copom, né, ou pelos batalhões à distância, e que isso seria um avanço tecnológico em relação ao sistema anterior, mas isso também coloca em dúvida se é de fato suficiente para que esse dispositivo esteja ligado e operacional nos momentos em que mais precisa, né? Que são os momentos de emergência, né? De uma situação de risco, de perigo, tanto para a vida do policial como para a vida das outras pessoas envolvidas na ocorrência. Então, na sexta-feira, Léo, então o prazo terminava. O Supremo Tribunal Federal deu um prazo para o governo do Estado de São Paulo explicar como é que iriam funcionar essas novas câmeras. Esse prazo terminou na sexta-feira. Na sexta-feira à noite, o governador Tarcísio de Freitas participou de um outro evento também, até com a presença do ministro Gilmar Mendes e do ministro da Justiça e ex-ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, e ele voltou a falar da Câmara, falando que ele estava equivocado, mas ele não entrou em detalhes de como iam funcionar esses equipamentos. E hoje a gente vê a decisão do ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, pedindo para que a gravação seja ininterrupta, como era no governo Dória, quando esses dispositivos foram implantados, né? Então, Léo, eu acho que ainda a gente vai ver novos capítulos. Eu não sei até que ponto ele está disposto a abrir mão, né, desse novo sistema, e ele não entrou em detalhes. Então, embora ele tenha defendido o uso da Câmara, ele não entrou em detalhes sobre como vai ser essa operação. E eu acho que vai ser interessante a gente observar, até porque na decisão o ministro Barroso também pede relatórios mensais para a polícia para justificar e mostrar o resultado dessa política pública, né, de monitoramento. E, assim, caso o governo queira
a fazer uma alteração do sistema, ele vai ter que fazer um teste primeiro e reportar os resultados antes de mudar o sistema como um todo, que era o que estava prevendo a política pública do Tarcísio. Léo. Muito bem, Letícia. Tinha uma coletiva prevista hoje do Derrite e acabou sendo cancelada. Também tem novos casos, né, de filmagens de policiais ali em ações truculentas contra as pessoas. Enfim, queria que você contasse um pouco sobre esses novos capítulos aí, sobre essa entrevista cancelada que tinha sido marcada, acabou cancelada. Sim, Léo, até alguns veículos de imprensa noticiaram uma nova diretriz da política de segurança pública aqui no estado de São Paulo, são informações de bastidores, que, enfim, haveria uma mudança de rota. Em nenhum momento se questionou a manutenção do Derrite no cargo, né, que vem sendo reafirmada pelo Tarcísio, mas poderia haver sim algum novo anúncio, tanto que foi convocada essa coletiva de imprensa para as 4h30 no Comitê de Operações da Polícia Militar daqui de São Paulo. Pouco antes dessa entrevista acontecer, ela foi desmarcada, a gente não tem informações ainda sobre o que seria anunciado e por que ela foi desmarcada, então é uma coisa para a gente monitorar, Léo. E o que a gente tem visto também, teve um outro caso hoje, aliás, na noite de domingo, em que os policiais fizeram abordagem, 2 agentes fizeram uma abordagem a um motorista que estava dirigindo embriagado. Então, vale ressaltar que ele não estava certo, né? E aqui a gente não está falando da conduta das pessoas abordadas, mas 2 testemunhas acabaram filmando essa abordagem, que envolveu inclusive pisões na cabeça. Então, assim, é uma abordagem bastante truculenta, que possivelmente foge do padrão dos treinamentos, né, da Polícia Militar. E foi um outro detalhe desse caso também, Léo, é que as 2 testemunhas que estavam gravando, os policiais, os agentes viram essas pessoas gravando, apontaram a arma, pediram para parar, né, para se afastarem. Então, também existe essa animosidade, né, diante dessa postura da população, de ser mais vigilante, né, com esses comportamentos da polícia militar, que acaba colocando todo mundo em risco, inclusive o policial militar, né. No boletim de ocorrência que a gente obteve, está lá registrado que as câmeras corporais não estavam registrando essa abordagem. A Secretaria de Segurança Pública falou que se tiver essas imagens, elas serão anexadas e tudo mais. O que a gente pôde perceber no documento é que não há imagens de câmeras corporais. Então, seria mais um caso em que esse dispositivo poderia esclarecer melhor a conduta dos policiais. Enfim, acho que vale a pena a gente ficar de olho e continuar monitorando isso, Léo. Vale lembrar que em junho a gente fez uma reportagem aqui no SBT News, uma reportagem exclusiva, pegando mais informações sobre os testes das câmeras e como foi a licitação. E a gente pôde perceber que tem vários pontos que geram polêmicas, que geram questionamentos. Então, assim, as câmeras, elas podem ser, além de não cumprir o turno de 12 horas, elas também podem enviar o conteúdo direto para o batalhão, e isso abre possibilidade de edição desse conteúdo, que é bastante delicado. Então, assim, é uma licitação, é uma compra de equipamentos que é bastante questionada, vem sendo bastante questionada há vários meses, desde que a licitação foi feita. Então, vamos ver como que o governo do estado vai responder a esse pedido, né, essa ordem do ministro Barroso, e também como que isso vai se refletir na rua, né? Também na sexta-feira, o Tarcísio falou uma frase bastante interessante, que eu acho que eu vou tentar achar aqui para ler, para ser mais precisa, que é assim: tem que parar para pensar onde nós estamos errando.
se erramos no discurso. E aí eu concordo com a professora Joana Monteiro, que era outra pessoa que estava ali no evento, e o nosso discurso tem risco. No nosso discurso, a gente dá o direcionamento. Então, ele, ao dizer isso, ele também acaba revendo a postura dele ao longo dos meses, né, enfim, falar bem das atuações policiais, mesmo em situações polêmicas. Então, ele assume uma parte da culpa ali, pelo próprio discurso de truculência policial e do direcionamento da tropa, por assim dizer, né? Então, eu acho que vai ser bastante interessante, Léo, a gente observar qual vai ser o posicionamento do Tarcísio, o que o Derrite vai anunciar, que é o secretário de Segurança Pública, e o que a gente vai ver daqui para frente nas ruas, na atuação policial, Léo. A gente vai continuar aqui acompanhando. Vamos sim, Letícia. Só mais uma coisa para a gente fechar aqui. De alguma forma, esses episódios de vídeo, o Tarcísio acabou fazendo claramente um deslocamento, independente de ter mudado o discurso em relação às câmaras, segundo essa, né, relacionando também com essa declaração que você acabou de ler na sexta-feira, mas muito claramente a política de segurança pública estava muito centrada no Derrite. O governador, desde esse episódio, desde a semana passada, do início da semana passada, efetivamente já começa a tomar, vamos dizer assim, as rédeas da segurança pública. Nesse caso, há claramente uma mudança de postura. A gente já tinha falado na semana passada sobre isso, né? Essa estratégia dele de talvez aí tentar ampliar esse eleitorado. Não é uma estratégia fácil, porque para ampliar ele vai acabar perdendo uma parte. Inclusive a gente vê nas redes, aqui mesmo, né, no nosso chat, a gente já vê pessoas criticando a própria postura mais essa mudança do discurso do Tarcísio, mas de qualquer forma me parece que nesse caso o governador assume uma postura própria, independentemente do secretário dele, não? Uhum. Tem razão, Léo. Eu acho que ele tem uma mudança do discurso. Em todo caso, o Derrite também falou bem das câmeras recentemente, né? Ele teve uma reunião e também falou que concorda com o uso das câmeras. O que eu acho bom levantar e pontuar é que, embora os dois tenham modificado essa posição em relação ao uso das câmeras, eles não entraram em detalhes de como vai ser o sistema. Então, pode ser que eles usem as câmeras, mas usem as câmeras de outro jeito. Pode ser acionado pelo próprio policial, e isso pode gerar outros questionamentos, né, Léo? Agora, é uma área muito sensível para o Tarcísio, é uma área importante. A gente sabe que a segurança pública é uma atribuição do governo do Estado. Então, eu sei que a gente está longe do período eleitoral, ainda tem 2 anos pela frente, mas se ele quer pavimentar um caminho, seja para a reeleição, ou seja para voos mais altos, como se diz para a campanha presidencial, ele precisa retomar o controle dessa narrativa e dessa área no Estado, né, que é super importante tanto para o eleitorado dele, quanto para toda a população do Estado, né, e para, enfim, fazer a marca da gestão dele. Então, eu acho que a gente ainda vai ter que perceber como ele vai mudar ou não a política, qual vai ser a relação dele com o Derrite daqui para frente, né, do Tarcísio em relação ao Derrite, se ele vai tomar mais espaço, se ele vai ainda chancelar mais a atuação do Derrite. Então, acho que a gente ainda vai ter que avaliar como que isso vai se construir daqui para frente, para saber que rumo, de fato, a política de segurança pública vai tomar, Léo. Eu acho que Bem, ainda é muito cedo. Uma coisa, só completando, a gente precisa ver também como é que vai ser a Operação Verão este ano, né? Que a gente, de fato, foi o primeiro momento de crise, né, da gestão da segurança pública, e ela vai ser retomada agora para este verão, né, que costuma ter um aumento do número de crimes lá no litoral, com a ida para as praias, nas férias e tudo mais. Então, também pode ser importante observar como é que o Derrite e como é que o Tarcísio vão montar essa operação para não repetir
esse desgaste que houve na operação passada, com mortes de dezenas de civis, enfim, questionamentos até em corte de direitos humanos internacional, né? Então, acho que a gente vai observar muita coisa ainda, Léo. Tá difícil de dizer qual vai ser a relação dele, mas com certeza ainda a gente vai ter novidades sobre isso. Muito bem, Letícia Sorg, muito obrigado aqui pela presença mais uma vez no Poder Expresso. Bom trabalho, forte abraço. Um abraço, Léo, tudo de bom para todo mundo. Pessoal, continuamos esse tema. Agora vamos chamar Guaraci Mingardi, que é especialista em segurança pública, um dos maiores especialistas em segurança pública do país, doutor em ciência política pela USP e ex-subsecretário nacional de segurança pública. Guaraci, como está? Tudo bem? Muito obrigado aqui pela presença no Poder Expresso. Guaraci, vamos lá. Tarcísio teve um recuo claramente nesse discurso em relação às câmaras. Barroso hoje estabelece que a PM deve usar câmaras com gravações ininterruptas. Queria que você colocasse um pouco a bola no chão aqui em relação a esse debate que é tão importante. Mais uma vez, muito obrigado aqui pela presença. Olha, bom, antes de mais nada, boa tarde para todo mundo. A questão é a seguinte, ele cometeu um vacilo, digamos assim, no começo, né? Ele fez aquele discurso forte, não interessa, que a ONU não quer saber o que a ONU vai falar, não sei o que mais, tal, contra as câmeras, contra tudo. Fizeram um monte de bobagem lá no litoral, ano passado, começo desse ano, e continuam fazendo bobagem, certo? A ordem que veio do Supremo é o que a gente espera, é o que deve ser. Usar câmera em todo mundo. Aí tem dois problemas. Primeiro já foi levantado, agora há pouco, né? Em que modelo? O modelo que é autoacionado, no modelo que grava o tempo todo, como você vai usar isso aí? E segundo, quando? Porque eles deixaram isso para lá durante muito tempo. Se deixaram durante muito tempo, agora para começar, vai ter que começar a fazer. E a gente sabe como é a licitação, como é uma coisa demorada e tudo mais. Né? Então, eu acho que a coisa não está bem, não é nos próximos meses que vai melhorar. O que melhoraria ou não nos próximos meses é uma ordem específica para com isso, para de matar, para de jogar gente no rio, isso foi a maior estupidez que eu vi nos últimos tempos, para de espancar, vamos agir como tem que agir. Agora se... Do ponto de vista político, e é claro que você, como analista de segurança, também acompanha esses movimentos de políticos, das autoridades, na sua avaliação, Tarcísio faz esse recuo, ele, na verdade, tem dois momentos, eu conversava com a Letícia sobre isso. Ele faz esse recuo em relação às câmaras, é claro que a gente está falando aí de dois momentos, né? Tem a decisão do Barroso dessa questão da gravação ininterrupta. A gente, como você disse, ainda não se sabe exatamente qual vai ser o protocolo estabelecido. Espera-se que seja seguida a decisão do STF. Mas Tarcísio faz esse movimento e Tarcísio também assume para ele, de fato, o tema da segurança pública. Ele tinha um secretário que começa muito forte, secretário apoiado pelo bolsonarismo, apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas, de alguma forma, nesses últimos episódios, com essas gravações todas, Tarcísio puxa para ele a questão da segurança pública de forma efetiva. Como é que você analisa essa movimentação política do Tarcísio na área de segurança? Bom, primeiro de tudo, ele percebeu que se aquilo fosse na sequência que estava, ia pegar muito mal para ele ia se ver cada vez mais apertado, iria perder um monte de apoios, certo? Porque não é só aqueles que acham que a polícia tem que ir na base da porrada e da bala que votam, né? Aliás, eles são uns 10%, 15% do eleitorado dele. O resto é aqueles que querem um pouco de dureza da polícia, mas um pouco não significa sair dando 11 tiros nas costas de alguém. Tá? Então ele viu que aquilo podia piorar a situação política dele e mudou de ideia. Não é uma questão de consciência pesou, nem nada disso, é uma questão política mesmo.
E, veja, ele tem que pensar também que esse negócio de ter o apoio dos bolsonaristas, será ele o candidato do Bolsonaro na próxima eleição, tanto para o governo ou para o governo federal, sei lá o que ele quer? Talvez, talvez não, né? Então ele não pode se apoiar só nesse pessoal. Ele tem que se apoiar no centro também, porque senão não tem jeito, não consegue nada. Ele fez uma bobagem inicial, que foi pôr um capitão da PM, que trabalhou na rota, conhecido por ser defensor de coisas bem duras, da polícia para as cabeças. Ele escolheu esse sujeito para secretário de segurança, o que é complicado. Primeiro, por causa disso que aconteceu, porque deram um aval para acontecer muita coisa, né? E segundo, porque estabelece um meio racha com a Polícia Civil. Porque havia mais ou menos um acordo tácito aqui que não, o secretário nem era da Civil, nem era da Militar. Tá? Então a coisa ficou um pouco esquisita aí. Bom, a situação política levou ele a isso. Precisa ver se a situação política vai segurar, vai se segurar, vai manter, se a população vai manter a pressão para agilizar as coisas. Eu não sei se vai manter a pressão. Eu acho difícil. Porque a opinião pública é volúvel. Amanhã acontece alguma outra coisa que dá a manchete e tudo mais, a opinião muda. Não se preocupa mais com isso até acontecer o próximo desastre. Mas só uma coisinha a mais, esse caso que está passando na tela agora, o policial não tinha câmera, né? Ele estava paisana. Certo? Então, esses casos vão ter que continuar sendo investigados na base do que se fazia, se fez sempre, com as câmeras que tem por aí, com os testemunhos e tudo mais. É isso que tem que ser feito. Muito bem, Guaraci Mingardi, muito obrigado aqui pela presença, a gente no Poder Expresso. Forte abraço, bom trabalho para você. Eu que agradeço.